Oi, segundo ano. Bom, então agora, como eu prometi, eu vou tentar sanar as dúvidas, rever as perguntas que foram da semana passada para vocês, né? Como eu apresentei primeiro o caso nas 2 aulas dessa semana, agora eu vou só revisar essas perguntas da semana passada. Tá? E aí, semana que vem, na terça-feira é feriado, mas não tem problema. Na quarta, eu vou fazer a revisão das teorias que a gente estudou e que caíram nesse estudo de caso agora, né? Dos métodos de aprendizagem, das teorias de aprendizagem que a gente estudou, que vocês podem escolher para colocar na proposta de vocês, em relação à psicologia da aprendizagem. E depois da psicologia escolar, a questão de capacitação de professores, né, de formação de professores para se adequar a essa metodologia de ensino e aprendizagem que vocês vão escolher dentro desse estudo de caso, a contribuição de seleção e treinamento também de estagiários de psicologia ou de pedagogia para contribuir, que os professores, uma da queixa dos professores na psicologia escolar é de serem sozinhos em salas tão numerosas, né? E as outras 2 é do fenômeno bullying, né? De ter um fenômeno, de ter então uma proposta de combate àquele caso específico da Corina, né? E também uma proposta de prevenção a outras situações. Então, isso tudo será na semana passada. Agora, hoje, é rapidinho, só para sanar algumas dúvidas que podem ter ficado, né? Quem me perguntou, respondi prontamente, mas quem não perguntou, para vocês revisarem as perguntas da semana passada, tá bom? Então, sobre psicologia da aprendizagem, foi uma perguntinha teste, né? A maioria acertou, são 54 que responderam, 38 acertaram. Tá? Eu não vou falar agora, mas aí vocês vão saber o que vocês acertaram, quem acertou vai reconhecer. Não precisem mudar a resposta. Lembrem que eu falei, é só para a gente revisar e estudar, não é para ser uma resposta correta, mas o índice da grande maioria ter acertado, para mim é uma coisa positiva, mas o que ficou em dúvida também entre por que não é uma alternativa ou outra, eu quero sanar agora também, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sobre a pergunta da psicologia da aprendizagem, né? Então, depois da aula sobre os estágios do desenvolvimento, para assinalar a alternativa correta, né? Então, primeiro, coloca a alternativa A. O estágio sensório-motor é pautado na habilidade do desenvolvimento motor e da linguagem. Segundo o teórico, é a partir do desenvolvimento da linguagem que o sujeito tem a possibilidade de evolução no estágio sensório-motor. Pessoal, é a linguagem que se destaca no sensório-motor? Por que essa resposta, né, essa alternativa A está errada? Porque o sensório-motor, o ápice do sensório-motor, o que mais contribui no estágio sensório-motor é a identificação de si mesma, a diferenciação de si e do outro. É quando a criança consegue entender que o outro não é uma continuidade dela mesma, né? Então, a partir disso que sensorialmente e motor, né, de habilidades motoras, físicas, que ele vai atrás do objeto do conhecimento, que não é o mesmo que ele. Então, a linguagem é o final desse estágio, é o processo de transição do sensório-motor para o pré-operatório. Ele não é o ápice, ele não é o ponto principal do estágio sensório-motor. Então, por isso, essa alternativa está errada, tá? O estágio operatório formal é o último estágio do desenvolvimento cognitivo, mas o autor deixa claro que isto não significa que o processo de desenvolvimento mental chega ao fim nesse estágio. Faz todo sentido, lembro, acho que foi uma coisa que eu falei. A questão do estágio operatório formal é do pensamento no nível mais complexo que é possível, num nível formal, abstrato, né? Mas isso não significa que o desenvolvimento mental parou de acontecer. A pessoa evolui nos processos mentais, na complexidade do pensamento. Mas essa complexidade, ela está sempre dentro desse sistema que pode ser o operatório formal, né? O pensamento lógico e pelo abstrato, e não no concreto, tá? Isso não quer dizer que acabou o desenvolvimento mental. É isso que talvez alguns ficaram com dúvida, né?
O diferencial deste estágio é o fato de que nele o sujeito alcança a possibilidade mais complexa de pensamento, ou seja, o pensamento abstrato. Então, essa segunda afirmação não contradiz a primeira, pelo contrário, ela explica, né, por que que esse desenvolvimento mental não chega ao fim, segundo Piaget, nesse último estágio do desenvolvimento, porque ele só define que esse estágio é o último porque ele é a possibilidade máxima de complexidade de pensamento. É o pensamento do tipo abstrato. Mas isso não quer dizer que ele não continua evoluindo no conhecimento, no pensamento sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, por isso que ele diz que não é que acabou. Tá? A gente evolui dentro do complexo do pensamento abstrato, tem vários níveis, né, de complexidade, né, o quanto que a gente, aí o exemplo que eu sempre dou para vocês também, eu lembro que eu dei também, o quanto que esse pensamento, o meu conhecimento sobre a teoria do Piaget, é o exemplo que eu mais uso. Ele é de forma abstrata, certo? Eu tenho vários conceitos que o autor apresenta, que eu conheço, que eu em algum nível domino e sei colocar qual que é a definição desses conceitos para quem me perguntar. No entanto, eu não sei toda a teoria do Piaget, eu não domino todos os pontos teóricos do Piaget. Por exemplo, o do aspecto que eu já contei para vocês, que a gente vai estudar mais depois, no aspecto emocional, que ele deu ênfase em Paris, quando ele foi professor e contribuinte de Sorbonne em Paris. Ele estudou diretamente a questão afetiva emocional no processo de desenvolvimento humano. E essa parte eu não domino. Mas isso não quer dizer que eu não alcanço a teoria do Piaget numa forma de pensamento abstrato, tá? Então é dentro disso que ele afirma que o desenvolvimento mental não deixa de acontecer. Ele só chega a uma possibilidade que não tem nenhuma além superior a ela, que é essa forma de pensamento abstrato, tá bom? O C, porque então agora que a gente sabe que o B é o correto, que era o que vocês tinham que assinalar, por que o C está errado, né? O estágio pré-operatório tem como característica principal a habilidade de formular hipóteses. Formular hipóteses no pensamento, no estágio pré-operatório, a característica principal é a de representação de ideias sobre o objeto do conhecimento. Ele nem tem uma hipótese ainda, né? Ele vai elaborar uma representação, ele vai tentar representar aquele objeto que ele não domina, mas como ele tem a possibilidade de linguagem, ele usa da representação para explorar as informações sobre esse objeto. Lembra que ele precisa acomodar, ele precisa assimilar a equilibração sobre o objeto. Para fazer isso, ele usa da representação. Quando a criança leva o meu exemplo também, que eu sei que eu dei. Quando a criança leva uma vacina, o que ela faz? Ela chora, fica triste, aí os pais falam, não, mas é importante para te prevenir, né, dessa gripe e tal, nessa época, por exemplo, que é a vacina da gripe. O que a criança vai fazer? Ela assimilou e acomodou aquilo de alguma forma, mas ela vai tentar em casa representar aquilo de novo para tentar melhor elaborar e equilibrar aquela situação específica. Então ela vai pegar boneco, cachorro, bichinho de pelúcia e vai sair da vacina e falando mesmo, repetindo a mesma coisa que os pais fazem, né? Então nessa tentativa de compreender essa situação. Então, não é através de hipótese, é através da representação, tá? E aí coloca, né? Ou seja, a criança nesse estágio é capaz de elaborar mentalmente a fórmula de definição da situação, problema apresentado. Não é mentalmente, é por representação. O estágio operatório no D. Então, por que o D está errado? O estágio operatório concreto tem como característica principal o egocentrismo latente. O autor aponta que para este fato, a ideia da criança de que sua hipótese elaborada por tentativa e erro é a correta e assim a defende por argumentos individuais.
o estágio operatório principal que começa a apresentar a Piaget é que ele está largando o egocentrismo. Ele está começando a buscar entender o ponto de vista do outro, ouvir o que o outro fala, porque parece que o outro tem alguma coerência, o outro parece que está certo, então está contestando ele, aí que ele vai começar a buscar essa coerência, que aí também coloca a hipótese dele não é por tentativa e erro, é na busca de coerência, no começo, na transição do pré-operatório para o operatório concreto, é por tentativa e erro, né? Mas ele vai buscar depois, e o ápice do estágio operatório concreto é uma definição coerente, né, lógica, e para isso ele precisa sair desse egocentrismo latente, e não que essa é a característica principal. Esse é o erro da D, tá? E no fim, a E, o estágio sensório-motor é considerado pelo autor como fundamental para o processo de desenvolvimento cognitivo alcance o seu ápice. Ou seja, se o sujeito apresenta problemas no processo de desenvolvimento mental nesse estágio, não alcançará a possibilidade de desenvolvimento cognitivo. O estágio sensório-motor é, assim como todos os estágios, é um processo importante do desenvolvimento, né, no processo mental. No entanto, ele não é nessa questão do desenvolvimento cognitivo, não é dentro dessa questão do desenvolvimento operatório, é do desenvolvimento da ação. É esse que é o ápice do desenvolvimento do sensório motor. É o quanto que a ação dele sobre o objeto do conhecimento contribui para ele diferenciar ele do outro objeto, né, que o objeto não é a continuidade dele, e a partir disso, através da ação por um tempo ainda, buscar entender as diferentes ações dele sobre o objeto, quais são as respostas do objeto. Então, como que o objeto responde às questões dele. Então, não é a grande questão que está errada aqui, né, é que para o desenvolvimento aconteça, ele precisa o estágio sensório-motor, ele precisa dessa ação sobre o objeto do conhecimento, dessa diferenciação sobre o objeto do conhecimento, e ele é necessário, assim como todos, para o desenvolvimento. Tá? Então, ele precisa, o que o Piaget coloca, ele precisa de alcançar o ápice de cada estágio para passar para o próximo estágio. Então, você dizer que ele alcançou o ápice no estágio sensório-motor, então pronto, ele alcança o desenvolvimento cognitivo. Não. Né, ele vai chegar ao processo mental superior. Só isso não. Precisa considerar que ele também precisa alcançar o ápice no estágio pré-operatório, ele também precisa alcançar o ápice no estágio operatório concreto, ele precisa alcançar o ápice no estágio operatório formal. Então, em todos os estágios, não pode resumir ao estágio sensório-motor a importância do ápice dentro desse estágio. Tá? Então, essa aqui é a questão de crítica e que não pode ser assinalada como só sendo importante o estágio sensório-motor, o ápice no estágio sensório-motor, tá bom? Mas isso eu acho que, se eu não me engano, ninguém colocou essa alternativa, ela tá bem clara de que é errada, né? Se eu não me engano, ficaram em dúvida do primeiro, do A, do B e do C. Foi a questão que mais apareceu, as respostas que mais apareceram. Mas o B, que é a resposta correta, tá? Então, para assinalar, a alternativa correta era a alternativa. Bom, pessoal, então sobre o fenômeno bullying propriamente, né? Os casos apresentados que vocês trouxeram naquela primeira participação, né? Muitos são parecidos com histórias de humilhação, né, tanto de situações que vocês conhecem quando vocês eram alunos do ensino básico, da educação básica, quanto vocês sabem de alguém que contou, alguém que trabalha na educação, alguns que trabalham na educação, né? Então, o quanto que é o que eu coloquei aqui também, dessa confirmação da definição fenômeno, né, que ele acontece antigamente e na modernidade. Ele é essa história de humilhação entre iguais, né, e com frequência, né, repetida, acontecendo repetidamente, ela vem
bastante dentro desses relatos que vocês apresentaram, né? Então, a confirmação de tudo isso. Existem muitos casos também que vocês apontaram como casos que desencadeiam uma depressão considerável, que a gente precisa pensar em trabalhar, né? E 2 modelos de caso que vocês colocam, né? E alguns até comentam sobre esses pesos que eles têm. Então, mais pesados e os menos pesados, né? Os mais pesados, a gente costuma entender que ele tem, na verdade, então, por que ele é mais pesado, né? Porque provavelmente ele tem uma continuidade, ele tem um tempo muito maior de aquele fenômeno estar acontecendo naquele caso propriamente. Então, por isso que ele desencadeia muitas vezes casos de depressão, de conflitos, de abandono de escola, né, de abandono de relação interpessoal entre iguais, de isolamento, né. Então, esses casos chamados mais pesados, eles têm exatamente isso, né, essa questão de que eles acontecem com muito mais frequência. Tá? E a outra questão são 2 pontos, o quanto que eles têm espectadores que comprovam isso também, além da fragilidade da vítima, muitas vezes os espectadores contribuem para que eles continuem produzindo esse ataque, essa agressão ao colega, né? Os menos pesados vão muito de encontro àquele caso que eu contei também para vocês, né? De uma criança que teve casos de isolamento, de segregação, de ser deixado de lado, mas ele tinha uma autoimagem muito boa, né? Uma formação pessoal muito boa, na qual ele acabou conseguindo, mesmo dentro disso, e dentro de escolher uma segregação, uma separação dos colegas, ele tinha um respaldo interno, afetivo, emocional, de se reestruturar e não se reduzir ao que os colegas, ou, né, agressores, na verdade, faziam contra ele, e acaba que acontece o quê? Esses agressores desistem. Se eles não têm os espectadores, eles não têm por que continuar. Então, acontece provavelmente a separação, a segregação, mas o fenômeno, o ataque do agressor à vítima, já não acontece mais. A questão é como que a vítima responde nessa situação, em situação depressiva, de automutilação, de ideação suicida, ou de busca de outras relações, de outros elos, de outros vínculos que não sejam com os agressores, nem na turma da sala, coisas parecidas, né? Então, pensando sobre a prevenção e o combate, que é a segunda pergunta, né? Então, muitos colocaram, e aí é isso que eu queria colocar essa separação para vocês, porque alguns confundiram isso, tá? Então, palestras são consideradas, né, palestras de pessoas que estudam, que passaram pelo fenômeno, para os pais, para os alunos, para os professores, é uma prevenção. Tá? Não é uma situação de combate a um fenômeno, a um evento específico. Tá? As assembleias são situações preventivas, não é para quando chega em crise, o combate é em crise. As assembleias, as possibilidades de diálogo só entre os iguais, mas promovida, mediada pelos tutores, né, pelos professores, pelos responsáveis, seria feita como uma prevenção de que em uma situação, 2 situações de conflito entre os mesmos alunos, que eles pudessem dentro das assembleias resolver isso e não chegassem a um fenômeno específico e diretamente ligado a uma vítima e um agressor específico, né? O debate em sala de aula, então, quando surge isso como tema, é uma proposta de prevenção, né? Esse tema, ter abertura para conversar sobre isso, para que mesmo que não tenham assembleias, ou mesmo que esteja muito forte uma situação de conflito entre iguais, entre alunos, e tendo assembleias, mas ainda não está em dia de assembleia, os alunos trazem essa queixa para dentro da sala de aula, num horário de aula, o quanto que isso é uma situação de prevenção do professor, né? Muito no combate foi falado do professor ser mediador, a proporcionar conversas sobre isso. Isso vai ser na tentativa de prevenir que aquelas situações não evoluam, não aconteçam mais. O combate ele é muito específico. Tá?
dinâmicas, né? Então, propor os professores, tutores, né, equipe de apoio ou coordenação, fazer encontros que sejam feitas propostas de dinâmicas sobre o tema de respeito, de relação interpessoal, de humilhação, né, de valorização, de possibilidade de elogio um ao outro. Então, várias dinâmicas que podem ser trabalhadas dentro dessas relações interpessoais é uma forma de prevenção ao fenômeno bullying, mas não de combate. No combate, ele é muito específico porque, aí que eu vou entrar agora, ele precisa ser aberto, ele precisa ser direto. Então, é o que eu tinha falado. Precisa, primeiro, formar essa equipe de apoio com colegas, com alunos, ter um tutor para cada turma, para cada sala de aula, né? E que possam levantar ou identificar alguma situação que, dentro dessas dinâmicas de prevenção, palestras, assembleias, podem ser levantados através de colocações de um outro aluno a possibilidade de ter um combate que ainda não está evidente. E aí, dentro desse combate que não está evidente, buscar que a equipe de apoio, os tutores, façam diálogos, façam busca de conversas para que levantem-se a possibilidade de existir um caso específico que vem ocorrendo, né? Se esse caso foi confirmado, então aí precisa ser ou o tutor, lembra que eu falei, ou o coordenador daquela turma, né, daquela sala de aula, daquela escola, façam os protocolos com formulários de conversa com todos os envolvidos, né? Então, que seja o protocolo de conversa, de diálogo com a vítima, um protocolo de conversa, de diálogo com o agressor, né? Um formulário, e que dentro disso levante os dados de cada um, que estabeleça uma meta de como que eles querem resolver isso, como eles entendem que eles podem resolver isso, e a partir disso colocar que depois de 2 semanas, 3 semanas, 10 dias, vão ser convocados novamente para ter uma conversa, uma retomada sobre essa situação específica que aconteceu entre esses dois envolvidos, né? Dentro disso também é orientar essa equipe de apoio o quanto que eles precisam estar atentos nesse momento entre a aplicação do formulário e a retomada e o pós-retomada, se ele foi um combate efetivo que alcançou o seu objetivo de excluir esse fenômeno, né? Muitos sugeriram também reunião com pais sobre as crianças, né? A gente pode pensar que pode haver reunião com pais, mas não para combater este bullying específico, expondo as vítimas e os agressores, mas sim para, em casos de crise complicadas de vítima, de depressão, para fazer encaminhamento, identificar o quanto que os pais sabem sobre isso, sobre a possibilidade dele estar passando pelo fenômeno como vítima e encaminhar para a terapia, né? E até com os agressores, se for um caso muito específico de agressões muito complicadas, né, muito pesadas, o quanto que precisa conversar com os pais também e buscar uma orientação de pais, né? O quanto que os pais sabem sobre, não sobre esse fenômeno, mas sobre esse tipo de comportamento dos filhos, o que eles pensam sobre isso, e a partir disso fazer orientações diretas aos pais ou até encaminhamento dos pais se eles se abrirem em relação a isso, tá? Sobre a psicologia na educação para todos, só para fechar, para serem todas as perguntas que foram feitas, né, durante essas semanas, semana passada e essa, o exercício da cidadania, né, alguns colocaram, achei excepcional, a educação para todos é um exercício de todos os envolvidos, foi colocado lindamente na resposta, de um exercício de cidadania para professores, B10, pais, alunos, todos os que estão envolvidos dentro do âmbito da educação, né, do campo daquela instituição de ensino, precisam ter esse exercício de respeito e cidadania de respeito pelo outro, seja ele quem for, né? É importante, então, muitos levantaram, eu concordo, otimamente, dentro da formação de professores, os professores não estão prontos e não tem como estar prontos, a gente vai discutir um pouco isso depois, semana que vem também, mas eu já coloquei um pouco.
estar prontos para todos os casos de educação inclusiva. Não é porque a gente trabalha com um aluno de transtorno do espectro autista, que é um exemplo que eu dei, que a gente vai ser hors concours, excelentes profissionais para trabalhar com todos os outros que vierem. Cada caso é um caso, então é importante trabalhar com a formação de professores, teve bastante sobre isso também. Adequação de currículo, né? Então colocaram quanto que é importante fazer uma adequação do currículo do aluno que apresenta necessidades educacionais especiais. A contribuição dentro da elaboração do projeto político-pedagógico, que esse seja um ponto importante. Alguns, não foram tantos, mas colocaram isso, o quanto que a escola para todos precisa ser explícita no projeto político-pedagógico da escola. É o próximo tema que nós vamos estudar, depois que a gente retomar a educação inclusiva, tá? Então foi muito bem-vinda esse tipo de resposta. E a educação inclusiva de qualidade, que vai direto também a todas essas questões que são colocadas, né? Ao exercício da cidadania de todos os envolvidos na instituição, dentro da comunidade, né? A formação de professores, cada caso de necessidades educacionais especiais é um caso específico, então precisa ter uma formação dirigida dos professores para isso, a adequação de currículo para cada caso, ser uma das princípios do projeto político pedagógico, uma educação para todos dessa instituição, e que essa educação inclusiva de qualidade, né, ela seja de qualidade, já que alguns colocaram, a gente vai conversar bastante na retomada desse tema, depois da avaliação, porque esse é o grande desafio da educação para todos na realidade de hoje. A realidade é que muitas escolas acabam, a maioria, principalmente públicas, tem que aceitar a matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais, mas o quanto essa educação inclusiva é de qualidade, ou dentro dessa educação inclusiva existe a segregação dos típicos e dos atípicos. Tá? Isso também foi colocado nas respostas, muito bem, fiquei bastante feliz com o tipo de resposta de vocês, foi muito bacana, um ou outro, foi bem resumo do resumo, uma frasezinha, mas tudo bem, é tudo muito puxado para vocês, a gente entende, tá? Depois dessa avaliação, eu vou retomar o tema de psicologia e educação para todos, tá bom? Bom, pessoal, ótimo fim de semana, estudo, tendo dúvidas, me mandem, eu entro no Google Sala de Aula e coloco, oi, tudo bem, quem quiser conversar, é só tirar dúvidas nesse momento lá, para que eu respondo na hora, tá bom? Um ótimo fim de semana.